os assuntos não avançaram. Então, houve uma questão aí judicial, né? O sindicato, então, houve a judicialização do processo que culminou numa decisão judicial no ano passado para o cumprimento da aplicação da jornada 1/3, 2/3. A partir daí se estabeleceu uma mesa de negociação e nessa mesa foram discutidos vários pontos. Pontos convergentes, pontos divergentes, mas a gente teve que tomar algumas decisões com relação ao texto e esse texto passou aqui pela Câmara no final do ano. A partir daí, nós precisamos fazer a regulamentação dele. Em síntese, como é que nós temos que entender isso? Nós temos basicamente duas jornadas de professores na rede. Nós temos professores 40 horas e temos professores 35 horas. Esse professor 40 horas, para que ele cumpra a jornada 1/3, 2/3, ele vai ter que cumprir 26 horas e 40 minutos com o aluno e 13 horas e 20 minutos sem aluno. O professor de 35 horas, ele vai ter que cumprir 23 horas e 20 com o aluno e 11 horas e 40 sem aluno. Como é que é essa equação? Nós temos na rede os alunos que são integral, que são 10 horas, e temos os alunos que são parcial, que é meio período, tá? Como a nossa rede ela está dividida, nós temos basicamente 50% dela é 40 horas e a outra metade 35 horas, a gente teve que tomar uma decisão, mesmo porque a gente tem que fazer não só o estudo da jornada, mas também um estudo de impacto orçamentário. Nesse sentido, desde 2000 e logo que eu assumi, a gente teve aquela questão do concurso e tudo mais, a gente já começou no estudo, a partir do momento que o concurso ele venceu o prazo de vigência dele, nós começamos um estudo para uma contratação, para soltar um concurso de 40 horas que a gente entende que seja a jornada mais adequada, inclusive é o limite de jornada previsto na lei federal. Tanto que o nosso concurso que deu posse semana passada é professor de 40 horas e os professores temporários também. A partir desses dados, nós tivemos que fazer uma organização de tal forma, de tal sorte que a gente garantisse a jornada de 1/3 para o professor 35 horas, que era o meu horário mais restritivo, com a jornada do aluno. Então, a partir daí, o parcial, para que o período integral, que é a creche, que são aqueles pais, são as pessoas que mais demandam uma necessidade de vulnerabilidade das crianças pequenas e bem pequenas, nós decidimos, então, fazer o ajuste da jornada para 4h40, já que havia uma prática já na rede, inclusive de tolerância de horário de entrada e de saída, principalmente para o fundamental. Né, o que serão os mais, é o turno que vai ser mais adequado, período integral, período parcial. O integral a gente está falando de creche e etapa, por enquanto. A gente oferece o turno integral para o aluno em contraturno com os projetos sociais. Então, ele não está dentro da escola, então não vai haver prejuízo direto. Nesse sentido, precisamos adequar a jornada do professor com a jornada do aluno. Então, a gente decidiu, né, dentro da equipe técnica, muita conversa, fizemos uma parametrização com os horários e uma das demandas também era a jornada a partir das 17 horas que os pais saem do trabalho e nem sempre conseguem chegar antes das 17h10 para buscar os filhos, tanto que havia um pedido muito grande para a retirada das crianças até as 18 horas, nós decidimos então ajustar o horário para que as crianças entrassem às 7h20 e saísse às 17h20 e com isso parametrizar toda a rede, né? Estabelecer um horário para toda a rede para que a gente pudesse organizar, inclusive, melhor transporte e outros serviços também. Então, são decisões. A gente tem a questão do horário que tem que ser valorizado, que é o horário do estudo, nós organizamos. Houve uma pactuação em função até de uma audiência que teve aqui, da questão da hora do local de livre escolha para estudo, onde o professor não precisa estar na escola. Nós mantivemos o horário, inclusive para 40 horas, aumentamos um pouco para manter a nossa referência de 3 horas, que era para o professor de 35 horas. Nós aumentamos um pouco o horário para o professor de 40 horas e para garantir o espaço de estudo coletivo, já que a proposta da lei, em essência, é que o professor tenha mais tempo para preparo de aula.
Nós não estamos descumprindo a lei federal, que é os 200 dias letivo e 800 horas mínimas aula anual. Nós estamos, inclusive, nós estamos com mais de 900 horas. E, nesse momento, nós iniciamos ontem os trabalhos da rede. Várias escolas do fundamental, que é a minha base hoje, de redução e de ajuste de horário, elas já estão abrindo o portão mais cedo. Está abrindo 10 minutos mais cedo para receber os alunos, então essa questão já está sendo equacionada junto com a comunidade. E a gente também está disposto, ao longo desse um mês, observar a rede também, como é que vai ser o comportamento. Nós temos também várias questões para aplicação, questão da jornada, de como é que nós vamos escrever, como é que vai ser o preenchimento de frequência e tudo mais, que são ajustes normais, naturais. Eu costumo dizer que, se a lei de 1/3 fosse fácil, não seria eu que estaria aplicando. Isso já teria sido aplicado por outros secretários e por outros prefeitos já há muito tempo. Então, é um desafio, não é um desafio só de Rio Preto, é um desafio maior. Nós temos, por exemplo, São José dos Campos, que é a nossa referência hoje de ensino, onde o turno do parcial é 4 horas, não chega a 3 horas, onde a maioria dos municípios, o turno integral é 7 horas, que é o que a lei prega, não é nem 10 horas como a gente oferece. Então, nós estamos numa situação muito favorável, inclusive perante alguns municípios que são referências no estado de São Paulo e no Brasil. Então, em linhas gerais, presidente, eu acho que é essa questão, e fico aqui à disposição. Se eu não me engano, queria saber que estudo que baseou essa redução de tempo dos alunos dentro da escola. Bem, a gente está amparado na própria essência da lei federal de 2008 e na recente publicação da Lei 14.817, que fala na qualificação e na formação continuada, onde um professor que entra com mais condição de preparo de aula pode dar uma aula muito melhor. Então, a qualidade do ensino não está atrelado diretamente ao tempo necessariamente do aluno na escola, mas sim na qualidade dessa aula e do material que a gente pode ofertar. Diferentemente, inclusive, do que o senhor citou agora há pouco, peço licença, inclusive, ao presidente para citar, já que eu fui citada, nós investimos o ano passado em R$1 milhão em livros, em materiais literários, em livros para a rede, coisa que não havia sido esse investimento há muitos anos. Nós estamos retomando. Biblioteca hoje é uma realidade, mas a gente está falando dos espaços de leitura e os momentos de leitura e o comportamento leitor. Então, é sobre isso que a gente fala, é de educação de qualidade, é o que eu oferto. Os próprios ajustes, reformas que nós estamos fazendo em escola, isso é qualidade do espaço. Adequação dos playgrounds, isso é qualidade da educação. Então, a gente tem essa questão da qualidade pautada, não só no tempo, mas qual a qualidade da aula que é ofertado para aquele aluno, a qualidade do material que é ofertado. Nós estamos aderentes hoje ao projeto OPNLD, só em livros literários e livros pedagógicos, a gente tem livros de excelente qualidade. Então, a qualidade está nesse sentido e não em horas. Muito legal. Perguntei se teve um estudo, um debate, uma reflexão, se o prefeito participou desse processo, que é uma decisão que envolve 40 mil famílias, não é, vereadora Karina? Eu queria saber como é que foi esse processo, como é que vocês chegaram a essa conclusão, como é que foi tomada essa decisão, porque quero entender. Bem, retomo novamente, dizendo que qualidade não está diretamente ligada a tempo de aluno em sala de aula, mas a qualidade que o professor e a sua formação continuada o professor tem em poder preparar uma aula de qualidade. A qualidade está aí, não está no tempo. Não adianta nada você ter o aluno 7 horas na escola sem qualidade, que é uma das coisas que está sendo muito criticadas, que inclusive foi objeto de matéria recente em jornal de grande circulação. É sobre isso que a gente está falando. Qual a qualidade do tempo do professor com o aluno? É sobre isso que nós vamos falar, não é tempo necessariamente. Então, a senhora está afirmando que reduzir 20 minutos por dia o tempo de permanência vai aumentar a qualidade? Eu estou afirmando que aumentar o tempo do professor de estudo dele vai melhorar, sim, a qualidade da preparação de aula para que ele possa ofertar uma melhor aula para o aluno. Isso sim. Que bom que depois de 3 anos a senhora reconheceu isso, porque a senhora já é secretária há 3 anos, só em função da judicialização que vocês resolveram aceitar que o professor precisa do tempo de estudo, do tempo de preparo da aula. Porque vocês não... A verdade é, você reduziu. E por que não tinha outra alternativa, secretária?
tinha que de fato reduzir o tempo de permanência? Nós estamos falando da redução do tempo do aluno, no caso do parcial. O integral está mantido 10 horas. Então, nós estamos falando do parcial. E nós não tínhamos outra alternativa, porque eu tenho uma boa parte dos professores da jornada de 35 horas, que tem uma limitação de 4h40 hoje com interação com o aluno. Essa é a base do nosso estudo. Contratar especialistas, mais professores, não seria uma alternativa? Nesse momento, não. Por que não? Questões orçamentárias e também para fazer ajuste à rede. Eu tenho que cumprir agora, como o senhor bem disse, uma decisão judicial. Então vamos lá. Olha como é bom conversar com a senhora, que a gente vai, né, construindo a informação verdadeira. É uma opção de governo reduzir investimento em educação no município. É uma opção do governo fazer isso. Questionamento, acho que todos os vereadores teve sobre essa situação, pegou nós de surpresa mesmo. Não só no bairro da Vila Toninho, mas todos os bairros que a gente tem contato nas escolas, pegou nós de surpresa. Enfim, mas o que nós precisamos é de fatos verdadeiros que possa amenizar e resolver a situação, né? Para atender melhor os pais e as crianças. Nunca se trabalha com data, né? Mas nós aqui trabalhamos com data porque as pessoas cobram a gente. 30 dias, mais ou menos 30 dias, a Vossa Excelência Secretária da Educação poderia dar um posicionamento para nós, para resolver essa situação que todos nós sabemos aqui que é caótica mesmo. Porém, eu estou fazendo essa pergunta: tem possibilidade daqui uns 30 dias entrar nesse debate e resolver essa situação definitivamente, para que os pais, os filhos, né, realmente tenham tranquilidade para deixar seus filhos lá e não sair do trabalho, né? Tem muitos pais que falam com a gente que realmente até querer sair do trabalho vai chegar a esses extremos. Por favor. Obrigado, secretária. Bem, nós estamos acompanhando, né? Agora a gente tem a questão das estruturações de quadros de horário e também as reuniões com a comunidade. Então, a partir do levantamento que a gente está fazendo, mapeamento junto aos supervisores e às suas escolas, nós estamos recebendo informações. O que precisar ser ajustado para melhor atender, nós vamos fazer, desde que a gente obedeça ao que a gente tem que cumprir com relação à lei. Então, assim, esse primeiro mês, geralmente na educação, o primeiro mês é um mês mais de ajustar a rede. Então, a hora que a gente ajusta transporte escolar, ajusta vaga em creche, ajusta uma série de questões. Então, um mês é um prazo que a gente está usando como referência para fazer os ajustes que precisam ser necessários. A senhora falou que realmente no período integral não houve redução do tempo em sala de aula, na escola, das 7 às 17 para 7h20 às 17h20. No parcial, sim, das 7 às 12 para 7h20 às 12. Portanto, uma redução de 5 horas para 4 horas e 40. Eu acho que, por mais que a senhora diga que preze pela qualidade, isso traz um prejuízo. A gente vê as escolas querendo aumentar cada vez mais a permanência dos alunos na escola. O Estado incentivando as PEI, que são as escolas de período integral. Agora, além disso, se não bastasse, mesmo no caso do período integral, que não houve redução, houve apenas uma mudança, isso trouxe transtorno. Eu relatei da tribuna, a senhora estava vendo ali. Eu queria saber o seguinte: isso foi dialogado com os pais? Houve essa tratativa? Houve uma avaliação das possíveis consequências negativas? Porque, primeiro, eu fico pensando assim, não, mas a gente fez o que está na lei. Eu não gosto disso, tipo assim, a lei estipula que o mínimo é X, eu vou fazer X. Eu não sou obrigado a fazer mais. É lamentável, né? A gente não deve fazer só o que a lei obriga, a gente deve estar sempre procurando o melhor. Mas eu digo assim, ainda que tivesse muito acima do mínimo, houve esse diálogo com os pais, porque aquilo que eu relatei da tribuna, eu ouvi hoje. Tá? Não foi a mãe, foi a pessoa que deu carona para a mãe. Ela falou assim, eu fui largar meu filho lá, porque eu conversei com o vereador Odélio, ele falou, não, mas as escolas estão recebendo. Não, isso não aconteceu, isso foi hoje. A pessoa falou, eu fui largar minha filha lá, porque eu tinha que levar outra para outra creche. E ninguém
estava lá para receber. Eu tive que ficar esperando até as 7h20, ou seja, a outra já chegou atrasada lá. E teve uma mãe desesperada, eu dei carona para ela, e ela teve que largar o filho dela com um desconhecido. Tudo bem que era pai de aluno também, mas era um desconhecido. Foi desesperada comigo para chegar em tempo na outra escola. Ou seja, por que não colocar alguém no mínimo? Eu acho que o ideal seria manter o horário antigo. Mas, se isso não for possível, por que não, no mínimo, colocar alguém para recepcionar esses alunos, para permitir que eles adentrem a escola? É uma questão de segurança. Vejam, 2 assuntos que estão entre as prioridades em qualquer discussão. Todo candidato, todo pré-candidato fala desses 2 assuntos. Educação e segurança. Ao lado da saúde, está ali entre as prioridades da população. E a gente, de repente, põe ali os infantos juvenis na rua, à mercê de vândalos, de criminosos, sem contar que estamos tirando dele momentos importantes de aprendizado. Esse folheto aqui que foi distribuído, achei um folheto muito importante, já me comprometi em apoiar a causa. Então eu gostaria de saber da senhora se houve esse diálogo e se existe a possibilidade de, não vou dizer recuo, porque eu sei que nenhum gestor gosta da palavra recuo, mas de reavaliar essa decisão, que eu acho que foi uma decisão infeliz. Bem, como o próprio vereador Peixão fez a colocação, a gente vai avaliar agora durante esses 30 dias como vão se comportar. Por exemplo, as escolas do fundamental estão, uma boa parte delas já estão abrindo os portões mais cedo. Porque a escola antes também, que começava, teoricamente teria que começar a aula às 7, ela não abria o portão antes. Ela abria às 7 e aí, teoricamente, a jornada do professor começava depois. Então, nós vamos avaliar cada caso, cada região, cada situação, para que a gente possa tomar uma melhor decisão. De qualquer forma, a gente tinha muita reclamação que chegava até nós, inclusive dentro de ouvidorias e tudo mais, que era o turno da tarde, que era às 17h20. Então, para a gente ajustar esse horário para retirada, porque uma boa parte dos pais que saem às 5 horas do trabalho não conseguiam chegar até às 5 horas, é lógico, né? Chegavam às 5h20, 5h30, e eles ficavam muitas vezes tendo que também arrumar outras pessoas para buscar os filhos, tendo que criar situações para retirar as crianças e ainda, muitas vezes, com uma pressão, tendo a possibilidade, inclusive, de ser encaminhado para o conselho tutelar, porque não foi buscar o filho na hora, aquela coisa toda, aquele imbróglio que acontecia. Então, quando a gente pensa no 5h20, é um horário que também atende muitos pais. A gente está olhando só para as 7 horas e para as 5h20. Né? O quanto que a gente está conseguindo resolver de problemática também. Então, se volta, os pais das 5 horas vão começar a ter problema novamente. Então, são estudos que a gente vai ter que agora, durante esse mês, ter essa avaliação. Ok, mais algum vereador? É que eu perguntei se foi conversado com os pais sobre essa mudança, se houve esse debate. Hoje mesmo o presidente e eu participamos aqui na Câmara de uma palestra magnífica do Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, considerada a melhor cidade para se viver, e ele falava em governança colaborativa, o envolvimento da sociedade com a administração. Houve esse diálogo ou não? Nesse momento, desde a semana passada, o que está acontecendo são as reuniões dos gestores com a comunidade. A partir desses dados é que a gente vai fazer os rearranjos ou os ajustes que forem necessários durante esse mês. Bom, eu já tinha registrado também minha não concordância em relação à redução da carga horária. Eu acho que eu preferia que houvesse um processo sempre de qualificação dos professores, isso tem que existir, não é? Então, professor qualificado e carga horária de preferência aumentada, não é? Então, fica aqui, isso já tem sido dito também por outros parlamentares, fica aí o meu registro nesse sentido. Secretária, agora tem também um pedido, mas eu acho que ainda há tempo, né, de manter, havia uma comissão tratando com a senhora, e essa comissão ela foi, até onde eu sei, ela já não existe mais. Eu acho que manter esse processo
de diálogo, eu acho importante, né? E também criar espaços para ouvir a comunidade. Agora, esse ouvir a comunidade, secretária, acho que poderia ter sido antes, né? Então é importante, mesmo que não tenha sido feito, abrir essa possibilidade de ouvir os pais, ouvir a comunidade, além dos professores. Tem que ter um diálogo constante. Agora, pedir para a senhora, o Peixão falou de 30 dias, a senhora falou de 30 dias, precisava reduzir esse prazo, porque normalmente esse transtorno, eu entendi aí a sua fala na questão das 17h20, mas não adianta você, de repente, tentar resolver uma parte, né, ou algo desse processo, e dificultar uma outra, porque, pelo que eu percebo, nós estamos recebendo muitos pedidos de pessoas que trabalham, tem que deixar o filho numa escola, tem que levar para outra escola. Isso tem causado um transtorno enorme. E então era preciso, meu pedido para a senhora é acelerar esse processo e que pelo menos em uma semana isso pudesse ser resolvido ou readequado, porque realmente um mês, para quem está com esse problema, para muitos pais e mães, é muito tempo. Um mês é muito tempo. Até porque uma semana eu entendo que já é o suficiente para detectar o que dá para fazer, o que dá para ajustar. Então, meu pedido para a senhora é nesse sentido, de que esse processo seja acelerado e que essa readequação seja feita, de preferência nesse período. Tá ok? Muito obrigado. Ok. Vereador Cabo Júlio. Secretária, boa tarde. Eu ia falar mais ou menos relacionado ao que o vereador Pedro falou. Eu tive muitas reclamações, inclusive uma delas, secretária, que os pais não tiveram conhecimento dessa mudança, que inclusive chegou alguns recados e falando que ia ser implantado e não poderia haver questionamento. E muitos deles não estão até muitos reclamando da mudança da diminuição de horário, e sim da posição dos pais trabalharem e não ter como deixar as crianças. Foi o caso que o doutor Renato falou. Então eu tenho alguns amigos que chegaram a falar que vão ter que pedir demissão do serviço porque o patrão não pode dispensar dos horários e eles não conseguem deixar as crianças, até porque já a vida inteira estavam adequados nesse horário. Então o questionamento, até uma pergunta que eu faço para a senhora, a possibilidade de, se não for mexer no horário, se há a possibilidade da senhora colocar alguém, igual o doutor Renato falou, para receber os alunos, tanto na entrada como na saída, porque existem alguns horários que os pais saem 17h30 e tinham uma tolerância na escola até as 18 horas. Então eles conseguiam chegar na escola e pegar os filhos. Agora, com essa mudança, eles estão questionando que não tem. Então o pedido seria que a senhora colocasse algumas pessoas, responsável para que pudessem receber os filhos, para que não ficasse na rua ou não deixasse à mercê de um pai que a senhora chega, não conhece, mas a senhora está lá com um tempo para receber, para entregar seu filho na escola, eu chegar e deixar o meu. A maior parte do questionamento que tá vindo das pessoas é deixar seus filhos num tempo que a hora que sai do serviço não dá tempo de pegar. E segundo o que foi passado, eu não fui na escola saber, o horário agora tem que ser cumprido. O questionamento se há a possibilidade de a senhora já fazer isso meio que imediato. Ter alguém na porta da escola, um inspetor ou um anjo da guarda, ou alguém responsável do pai poder passar no horário anterior e deixar seu filho na escola. Isso aí, eu acho que a gente não pode esperar 30 dias, porque mexeu com a vida de muita gente, com muitos pais que trabalham. Eu tive ligações de patrões falando, eu tenho 3 funcionários aqui na empresa que estão desesperados porque o horário agora estabilizou totalmente. Isso aí é possível ser um estudo mais rápido ou não, secretária? Vereadora Karina. Só para não perder a linha, Fabiana, isso era o que eu estava pensando. Nós vemos aqui a discussão que o problema maior das famílias é horário de entrada. Tive reclamações também via WhatsApp e Instagram, com a preocupação de mães que têm filhos em escolas diferentes. É o mesmo horário, mas escolas diferentes. Isso causa um transtorno de transporte. Então, conforme eu estou ouvindo o debate, é uma questão também orçamentária, a gente sabe disso, seria possível manter pessoas, que pudessem recepcionar essas crianças. Por quê? O horário de trabalho não muda.
né? Então, como foi um anúncio repentino, né, de um mês para o outro, pegou famílias de surpresa, Fabiana, isso é verdade. É fato que, Júlio, cada escola tem uma demanda, tá? Cada território tem uma situação a ser avaliada. Porém, eu acho que vai ser necessário acolher a nossa população, já que não tem a chance de retornar ao horário normal, pelo que eu entendi, né? Não vai ser possível voltar às 7 horas. Eu acho que para amenizar um pouco o sofrimento dessas mães, desses trabalhadores, ter pessoas que possam recepcionar aquelas famílias que, de fato, não têm condição de deixar o filho no horário normal. Eu acho que seria um modo viável da gente acalmar a nossa população, porque não é só a gente como vereador, mas os patrões estão preocupados, né? Não só as famílias, mas como aqueles que têm funcionários. Seria uma boa saída nesse caso. Embora escola tem 700, 800 crianças, né? Imagino que um anjo da guarda não daria conta de suprir as crianças, porque eles já chegam todos agitados. Eu sei como que fica, mas seria uma mão. Vereador Marinho, depois Robson Risse. De início, entrar na linha e cumprimentar a Comissão de Educação, na pessoa do vereador Adélio Chaves, parabenizar pela iniciativa, por entrar em contato com a Secretaria de Educação, com a secretária especificamente, e trazê-la até o plenário, porque praticamente muitas das dúvidas são sanadas com questionamentos de outros vereadores, e é a linha que a gente vem seguindo agora, iniciou, salvo me engano, com o Cabo Júlio, vereadora Karina. O ambiente escolar, secretária, ele tem que ser muitas vezes protegido. Não só a sala de aula, que é a hora do conhecimento, a hora do que o professor, agora com a questão de 1/3, vai conseguir se capacitar mais ainda, porque a gente sabe a dedicação que eles têm. Mas principalmente o ambiente escolar. Eu me recordo, quando criança, que eu dava trabalho para chegar na hora, para acordar de manhã, mas eu nunca gostava de ir embora rápido. E as crianças também, a gente sabe disso, que gostam de ficar ali com seus amiguinhos, com a tia que cuida deles e tudo mais. Então nós temos que tomar cuidado, quando eu falo nós, todos nós, para que esse ambiente escolar seja protegido, para que não seja traumático para a criança. Porque muda o horário do dia para a noite. Aí a família tem que buscar um tio, uma avó, um irmão. Você pode buscar, você pode ligar, fica aquela coisa, a criança sente isso também. E num mundo que cada vez mais nós temos que brigar com as facilidades da tela do celular, da tela do iPad, da tela do iPhone, da tela de qualquer coisa, enfim, que tira a atenção da criança, aquele momento da criança estar no ambiente escolar, e que tudo isso faz parte da educação, a gente sabe disso, tem que ser protegido. Então essa linha que foi seguida, a gente sabe que não é fácil a implantação, a solução em teoria é simples, mas a implantação é um pouco mais complexa. Mas tem que ser protegido, porque quem está preocupado tem que ser valorizado. Porque tem muitos pais que a gente sabe que tem que correr atrás através do conselho tutelar para ver se leva as crianças nas escolas. Agora o pai que está preocupado com o seu filho na escola, ele tem que ser protegido, porque realmente ele tem que trabalhar para dar condições melhores de vida, tanto para a família dele quanto para a criança que ele está protegendo ali. Então, siga essa linha, é uma preocupação praticamente de todos os vereadores junto com a municipalidade, porque é isso o feedback que a gente tem recebido da população. Obrigado. Vereador Robson Risse. Cumprimento a secretária Zanqueta, toda a sua equipe. Secretária, o gabinete recebeu a informação e também a queixa de alguns pais que, infelizmente, poderiam perder seus empregos por causa dessa mudança dos 20 minutos. A minha pergunta, além do transtorno gerado aos professores, professoras, se a Secretaria de Educação chegou a conversar com a Secretaria de Transporte para mudar também o horário dos ônibus, porque tem pai e mãe que às vezes tem que se deslocar 2, 3 bairros porque não tem vagas nos bairros. Inclusive até tem um projeto que está tramitando que obriga todo loteador a já entregar o bairro, as casinhas já com creche ou escola, para não ter esse tipo de problema. Mas nessa questão, o que vocês fizeram? Conversaram com o secretário de trânsito para estender 20 minutos a mais, como foi feito nas creches? E se porventura esses pais e mães perderem seus empregos, o que a prefeitura vai fazer para ampará-los caso eles percam aí o ganha-pão devido a esse tipo de transtorno gerado, não só para os professores e professoras, mas para os pais e mães? Essa é a preocupação e, reitero, realmente, essa medida de 30 dias
para quem precisa do emprego e o patrão descontar os minutos que chega atrasado, vai fazer muita falta para as famílias que já ganham pouco. E o que vocês têm para fazer para ajudar e amparar quem está precisando agora de uma solução imediata? Ok. Vereador Odélio, quer falar alguma coisa? Não. Não. Porque o objetivo nosso é colher, acho que é importante, a parte política, os vereadores é a parte mais sensível da sociedade. As coisas, como diz, estouram na mão do vereador, porque o vereador está mais presente, está na rua, é a parte mais sensível, isso todo mundo reconhece. Então, acho que foi importante a participação da secretária. Logicamente, não tem como se responder tudo assim, mas é importante, secretária, que Vossa Excelência possa captar todo o sentimento de cada vereador dessa situação e possa ter um prazo, aí, um período que é suficiente para poder fazer o estudo e, de repente, trazer para a comissão uma reunião com a própria comissão, né? Não há necessidade de vir aqui novamente para poder esclarecer. Então, a gente agradece aí a presença aí. Só a título de curiosidade para os vereadores, para poder orientar os pais. Todas as escolas têm horário de tolerância de entrada. Então, é 7h20. Se precisar entrar mais tarde, não tem problema. As escolas do Fundamental, vou dar o exemplo lá da Féris, lá da Vila Toninho, está abrindo 10 minutos mais cedo. Então, cada comunidade está se organizando nesse sentido e não existe nenhum impeditivo da Secretaria de Educação desse ajuste com a comunidade, tá? Com relação ao atendimento 17, 18 horas, que era o antigo atendimento horário 17, 18 horas, mantém o mesmo procedimento. Isso não tem nada a ver com a aplicação de 1/3. O procedimento anterior era o pai ir até a escola, fazer o requerimento para poder retirar seu filho até às 18 horas. Isso é analisado pela supervisão de ensino, que organiza com a equipe da escola para poder manter alguém para ficar com a criança. Então, isso não mudou. Isso mantém exatamente como está, não teve nenhuma revogação. E a questão do transporte público, o transporte coletivo, ontem chegou para mim uma sugestão nesse sentido, que o problema não é o horário do ônibus, o problema é onde está o ponto do ônibus. Se o ponto está mais perto da escola, fica mais fácil. Então, isso eu vou conversar sim com o secretário Amaury para que ele possa avaliar, inclusive para que todas as escolas tenham o ponto mais próximo possível da escola, né? Até para facilitar os pais.